propriedades físicas, como, por exemplo, ponto de fusão, não são determinados só pela energia de ligação. Os pontos de fusão aqui, eles não são determinados pelas forças intermoleculares, porque não há moléculas. Então, esses sistemas aqui são muito mais parecidos com os sistemas iônicos, com os compostos iônicos. Já se eu tenho moléculas, essas moléculas podem interagir entre si. E se elas podem interagir, elas vão fazê-lo através das forças intermoleculares. Essa tabela que eu estou mostrando para vocês dá uma ideia da diferença de energia que existe entre uma ligação química típica e as forças intermoleculares. Essa página aqui, se vocês colocarem o FSC, Universidade Federal de Santa Catarina, forças intermoleculares, vocês vão chegar nessa página aqui sem problema nenhum. Eu também vou deixar a página aberta aqui para quem quiser. Internet é uma maravilha, né? Antigamente eu perderia um tempo danado fazendo um slide para mostrar isso que alguém já fez. Bom, a ligação... São só vocês que usam esse truque. Não, mas a internet hoje, mesmo no YouTube, vocês têm uma quantidade de demonstrações que podem ser aproveitadas em sala de aula, que podem ser aproveitadas no estudo de vocês, fantástico. Tem demonstrações que eu não posso fazer aqui. A gente vai ter quando nós formos, na semana que vem, começar a discutir termoquímica, que eu for falar de entalpia, tem uma reação linda que eu não posso fazer aqui, que é uma reação entre óxido de ferro e alumínio. Libera uma quantidade absurda de energia. Eu não posso fazer aqui na sala de aula, mas eu posso mostrar o filme, que alguém já fez. Bom, a ligação química que nós estamos discutindo, a ligação iônica e a ligação covalente, são as duas ligações típicas. A faixa de energia... Pessoal, a faixa de energia é igual. Então, a gente já viu isso em laboratório. A ligação covalente, a ligação iônica, uma não é mais forte que a outra. Algumas pessoas tendem a falar, a ligação iônica é mais forte. Sei lá, eu pensando no quê, né? Não sei, talvez no ponto de fusão. Mas lembrando, né, que para substâncias moleculares, o ponto de fusão não reflete a ligação química, reflete as forças intermoleculares. Então, você não pode comparar. Então, ligação iônica e ligação covalente, mesma energia. Mesma faixa de energia. Mas quando eu vou para as forças intermoleculares, olha, uma interação do tipo íon-dipolo. Alguém consegue imaginar um sistema onde eu tenho uma interação íon-dipolo? Oi? Se vocês dissolverem, como o Vitor está falando, cloreto de sódio em água, como é que o sódio está sendo solvatado pela água? Através de uma interação íon-dipolo. O íon tem uma carga, tá certo? Que atrai a molécula de água, que também tem uma carga parcial por causa do dipolo. Não é, Jean? Então, essa interação aqui é uma das mais fortes, de 1 a 70 kJ por mol. Uma interação do tipo dipolo-dipolo, onde eu posso ter uma interação do tipo dipolo-dipolo? Oi? Água tem o agravante da ligação de hidrogênio, né? Mas eu tenho seguramente interações do tipo dipolo lá. Já cai numa faixa de 0,1 a 10 kJ por mol. Forças de dispersão, né, de dipolo instantâneo, de 0,1 a 2. Ligação de hidrogênio, né, entre 10 e 40. A gente tem algumas ligações de hidrogênio que se equiparam em força a ligações covalentes fracas. Diga. É o dipolo induzido. Está aqui, ó. Não, calma. É o dipolo instantâneo. Há uma confusão com o dipolo induzido por causa de uma forma de descrever que eu espero que fique clara nos próximos 5 minutos.
A molécula ela não tem nenhum dipolo, é uma molécula apolar, por exemplo, mas resulta da distribuição não simétrica dos elétrons, porque a gente fica olhando, a gente acha, você olha para uma molécula de benzeno, por exemplo, que é apolar, e você acha que os elétrons estão o tempo todo igualmente distribuídos na molécula, e não estão. Em intervalos de tempo muito pequenos, eu tenho distribuições assimétricas dos elétrons. Isso cria na molécula, em tempos extremamente curtos, isso cria dipolos instantâneos, que duram 10 a menos 15 segundos, são muito, por isso são dipolos instantâneos. E esses dipolos instantâneos podem interagir. São mais comuns do que a gente imagina. Então, essa tabela aqui é ótima para a gente tirar essa ideia de que a ligação, né, da força das ligações químicas. E uma outra coisa também que pode ser equivocadamente interpretada é a ideia de que as forças intermoleculares, elas são fraquinhas, então elas interferem muito pouco, né, no nosso dia a dia, nas substâncias. E eu me lembro que uma das primeiras aulas que eu dei para vocês, eu falei assim, o nosso tecido, né, como é que é a nossa pele, como é que são os nossos órgãos? Ah, são formados por células. E como é que as células? Tem uma membrana, você tem um conteúdo dentro dessa interior a essa membrana que separa da região extracelular. Sim, mas o que é a membrana? A membrana ela é constituída, né, o modelo que a gente usa para descrever a membrana celular, é o daquela bicamada de lipídio. Qual é a interação que eu tenho entre as duas camadas? Dipolo instantâneo, que são apolares, não é? E a gente está aqui, ó, respirando os nossos órgãos, os nossos músculos, né? Então, individualmente, a força ela é pequena, só que geralmente ela aparece num grande número, envolvendo um grande número de moléculas. Uma outra coisa interessante que tem aqui nessa página diminuir um pouquinho. É uma tabela que tem constantes A e B para vários gases. Bom, antes de eu falar disso, desculpa, já que eu falei disso aqui, você perguntou de dipolo instantâneo. Então, essa animação, por exemplo, é sobre as interações do tipo dipolo-dipolo. Então, cada uma dessas... Isso aqui, por exemplo, poderiam ser moléculas de HCl, não é? A gente sabe que a molécula de HCl é uma cloreto de hidrogênio, são moléculas bastante polares. Então, eu vou ter uma parte, acho que vocês não conseguem ver porque está escurinho, essa parte em vermelho aqui é positiva, a parte em azul é uma parte carregada negativamente, portanto, cada uma dessas figuras aqui representa uma molécula que tem momento dipolar, e a parte, obviamente que a parte positiva vai interagir com a parte negativa e vai formar essas associações que vocês estão vendo. Então, qual é a conclusão? Quanto maior for o momento dipolar das moléculas, mais forte é esse tipo de interação. Certo? Se a molécula vai tendo um momento dipolar cada vez menorzinho, a interação vai ficando cada vez mais fraca. Até que, quando o momento dipolar é zero, obviamente não tem interação do tipo dipolo-dipolo. Certo? Então, a gente tem um número enorme de sistemas que a gente pode descrever desse jeito, né? Ou nos quais a interação dipolo-dipolo é uma interação importante. Então, por exemplo, moléculas como dióxido de enxofre são relativamente fáceis de serem liquefeitas. Substâncias, né, como dióxido de enxofre, são relativamente fáceis de serem liquefeitas. É claro que nenhuma dessas forças que eu enumerei aqui aparece sozinha. Um dos diferenciais das forças intermoleculares
é que eu posso ter interação de polo junto com interação de dipolo instantâneo, por exemplo. Uma coisa não exclui a outra. Mas eu estou falando isso para vocês também desde que a gente discutiu ligação química. Porque eu falei para vocês da ligação iônica, que tem caráter covalente. Portanto, não é que eu tenho ou a ligação iônica ou a ligação covalente. Eu posso ter uma ligação iônica com caráter covalente e posso ter ligações covalentes que têm caráter iônico. Então, não existe só branco e preto, existe uma quantidade, uma gama gigantesca de possibilidades intermediárias. Diga. Mas aí, professora, eu analisaria todas as forças intermoleculares ou só a que prevalece? Você tem que analisar todas, porque elas são importantes para definir a propriedade que você quer. Tem um exercício de uma lista que vocês não receberam ainda, porque é de forças intermoleculares, que pede para vocês colocarem em ordem crescente de ponto de ebulição, HCl, HF, eu acho, HF, HCl e HBr, para colocar em ordem crescente de ponto de fusão. Se vocês só olharem pelas interações do tipo de polo, vocês vão chegar na conclusão errada. Então, para resolver esse exercício, primeiro peguem os pontos de ebulição. E aí tentem explicar, porque é o fato experimental que vocês estão tentando explicar. Nunca considerem que forças intermoleculares aparecem sozinhas. Eu sempre tenho, em algum grau, principalmente com moléculas grandes, formadas por átomos grandes, principalmente se os átomos forem moles, como o enxofre, que é grande. Eu já falei para vocês do iodo. O iodo é um átomo grande, a molécula de iodo, o I2, é uma molécula grande também. Os elétrons da camada de valência estão muito longe dos núcleos. Então, a nuvem eletrônica desse tipo de átomo é muito facilmente polarizável. Quanto mais facilmente polarizável, maior é a magnitude do dipolo instantâneo que ela forma. Então, dipolo-dipolo é assim. E o dipolo instantâneo, olha que bonitinho. Eu não tenho a distribuição eletrônica homogênea ao redor do núcleo o tempo todo. Então, esse exemplo aqui é o exemplo do átomo de hélio. Então, nessa simulação, essa esfera em vermelho, obviamente, é a eletrosfera. E o que vai acontecer? À medida em que a nuvem eletrônica se distorce, ela faz com que algumas regiões ao redor do núcleo fiquem privadas de elétron e, portanto, fiquem com um caráter positivo, e outras regiões concentrem mais a carga e, portanto, fiquem com um caráter negativo. E o que vocês têm é o seguinte. Então, quando átomos de hélio estão na presença de outros átomos de hélio, esses dipolos instantâneos, porque eles só se formam em intervalos de tempo extremamente pequenos. E é por isso que quando você perguntou, alguém perguntou de dipolo induzido, alguns livros dizem que o dipolo, que as forças de London é um tipo de forças que envolve dipolo induzido. Nesse desenho aqui, né, a impressão que dá é que um átomo induz um dipolo no outro átomo, né? Quem chamou? Então, esse aqui é o dipolo instantâneo, mas o que eu estou dizendo é que existem livros que dizem que os dipolos, que as interações de London, elas resultam de dipolos instantâneos, induzindo dipolos em outras moléculas ou átomos próximos. Vocês vão encontrar as duas coisas. Eu gosto de explicar só em termos de dipolo instantâneo, tá certo? Mas você percebe? É uma característica do átomo. Quanto menor o átomo, mais dificilmente esses dipolos instantâneos se formam. No caso do hélio, por exemplo, o hélio ele só vai entrar em ebulição, o hélio líquido, em temperaturas de 4 Kelvin, próximas a 4 Kelvin. Por quê? Porque a força que mantém dois e mais átomos de hélio juntos é muito fraquinha.
Então, qualquer agitação térmica já é suficiente para passar para o estado gasoso. Quanto mais forte é a força que prende duas moléculas ou dois átomos, maior é a temperatura, mais energia eu tenho que dar para fazer com que ela passe para o estado gasoso. Quanto mais fracas forem as forças, maior é a tendência dessa substância de permanecer no estado gasoso. Lembra que eu falei para vocês que na natureza eu sempre tenho um balanço de força atrativa e repulsiva? A repulsiva é a térmica. Se a atrativa é fraca, qualquer energia térmica pequenininha é suficiente para rompê-la. Então, esses aqui, essa animação aqui, ela é muito boa para descrever as interações do tipo de polo instantâneo, as forças de dispersão que existem e que justificam a liquefação do hélio gasoso. Deu para ter uma ideia geral das forças? Quando que a gente começou a estudar esse tipo de sistema? Bom, e é por isso que aquela página da Universidade de Santa Catarina é interessante. A gente vai precisar de mais uma metade de aula para falar isso, mas a gente começou a explicar esse tipo de sistema a estudar e a se preocupar com isso, quando, de novo, o modelo não atendia mais aos fatos experimentais. Então, por exemplo, nós sabíamos que gases se liquefazem. Então, como que nós explicamos o comportamento de um gás usando a equação de estado PV igual a nRT? Nós já falamos aqui, essa equação descreve um gás que não se liquefaz. Porque à medida em que a pressão, se eu mantiver a temperatura constante, à medida em que a pressão vai a infinito, o volume vai a zero. O gás descrito por essa equação, ele não se liquefaz. E eu sei que existem gases que se liquefazem mais facilmente e outros que se liquefazem mais dificilmente. Então, eu tenho aqui, isso aqui é um frasco de diluer. Eu tenho aqui um pouco de nitrogênio líquido. A temperatura desse nitrogênio líquido é de menos 196 graus. Aqui está 196 graus negativos. Havia, quando nós tínhamos aqui nos primórdios da universidade, né, há muito e muito tempo atrás, quando haviam os professores catedráticos e haviam os professores assistentes, né, tinha uma demonstração muito bonita, que é parecida com o que eu vou fazer, só que ela era feita com flores, né? Então, a demonstração feita com flores, ela é muito mais interessante, porque ela permite... a professora assistente levava, né, nitrogênio líquido, levava uma rosa, colocava a rosa no nitrogênio líquido, colocava a rosa no nitrogênio líquido e depois distribuía entre os alunos, quebrava a pétala e depois distribuía as pétalas pelos alunos. Bonito isso, não é? Eu acho bonito. Aqui a gente vai fazer de uma forma mais... Eu devia ter enchido menos porque a gente não vai ter tempo de fazer assim. Então, eu vou fazer de um outro jeito. Então, eu queria uma reflexão de vocês, né? Como que eu posso ter um líquido aqui que está a quase 200 graus negativos de temperatura? Por que ele não passa para o estado gasoso? Vocês têm uma ideia?
Eu juro para vocês, está 196 graus negativos isso aqui. Não é muito científico jurar, né? Mas é o melhor que eu posso fazer no momento. Gente, se estourar... Não, deu certo. Então, em cima, sobre esse líquido, se cria um gradiente de temperatura. O ar, logo sobre o nitrogênio, ele não está à temperatura ambiente, né? Então, é esse gradiente de temperatura que me permite... É esse gradiente de temperatura que me permite... Eu vou fazer isso aqui de dois jeitos, tá? Então, como a temperatura aqui está muito baixa, vocês não estão vendo, eu não poderia estar com a mão aqui dentro também, tá? É horrível isso, porque vocês estão filmando. Bom, o volume do gás que estava aqui dentro, com a temperatura baixa, ele diminuiu. Então, é isso que vocês estão vendo aqui. À medida em que ele esquenta, ele vai aumentando de volume de novo. Já ganhou elasticidade de novo. Mas eu quero fazer uma outra coisa. Se alguma coisa der errado, por favor, digam à minha família que eu os amo. Eu vou fazer de novo isso aqui. E, na verdade, a necessidade era de explicar... Eu gosto desse laser pointer. A necessidade era de explicar... A necessidade era de explicar o comportamento dos gases, o comportamento experimental dos gases. Não refrigerou o suficiente. Então, como é que eu explico? O nitrogênio é uma molécula diatômica homonuclear. Ela não é polar. Como é que eu explico a liquefação? Para o nitrogênio existir como um líquido, é preciso que hajam forças, mesmo que sejam de pequena intensidade, que mantenham as moléculas juntas. Porque o que caracteriza um gás é que ele ocupa todo o recipiente que o contém. E não está acontecendo com o nitrogênio, ele está aqui, dentro desse Dewar. Não é? Então, a bexiga ela fica quebradiça, porque ela literalmente congela, né? Eu falei que era mais legal com as flores. E, obviamente, que se eu despejo conteúdo, né? Se eu despejo o conteúdo desse Dewar sobre a mesa, rapidamente o nitrogênio vai passar para o estado gasoso. Isso mostra que a interação entre moléculas de nitrogênio é uma interação fraca.
Então, o que nós vamos fazer para terminar essa descrição de forças intermoleculares, o que nós vamos fazer na nossa próxima aula de quarta-feira, na primeira parte da aula, vai ser discutir algumas propriedades macroscópicas importantes que dependem dessas forças intermoleculares. Então, além de ponto de ebulição, a gente vai discutir tensão superficial, a gente vai discutir viscosidade de líquidos. Todas essas propriedades dependem dessas forças intermoleculares.